Bom dia. O título de nossa mensagem hoje é Quando Tudo Parecer Perdido. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no livro de Atos, capítulo 3, versículos 11 a 26. Assim diz a palavra de Deus. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: O Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este texto tão precioso da tua palavra, que injeta ânimo, coragem e felicidade nas nossas vidas. Que possamos compreender o significado daquilo que lemos e que este texto possa nos ajudar a viver de uma maneira digna do nome do Senhor Jesus que nos salvou. Em nome do teu Filho amado é que nós oramos agradecidos. Amém. O tema da redação do vestibular da FUVEST este ano foi: o mundo contemporâneo está fora de ordem? Esta pergunta nos leva a refletir sobre as várias crises pelas quais a humanidade tem passado atualmente. A crise política, em que assistimos
infelizmente, ao surgimento de ideias extremistas, ao surgimento de pessoas fanáticas defendendo os seus pontos de vista de maneira extremamente agressiva e violenta, sem nenhum tipo de discernimento, sem nenhum tipo de análise crítica. As pessoas afegam-se a determinadas opiniões que são prejudiciais para si mesmas e para as outras pessoas. Estamos assistindo ao crescimento de grupos políticos sectários que têm muito pouca preocupação com o bem-estar coletivo. E essa é uma situação que não tem ocorrido apenas no Brasil, mas tem surgido mundo afora e, claro, a sociologia tem uma explicação para isso. Não compete a nós, neste momento, abordar todos os fatores envolvidos neste tipo de fenômeno. Mas é com bastante preocupação que nós vemos em vários países o surgimento de seitas políticas procurando, de maneira extremamente agressiva, defender pontos de vista que são indefensáveis num mundo civilizado. Estamos falando da crise política, mas não é apenas a crise política que tem mostrado que o mundo está num verdadeiro caos. Existe também a questão econômica, em que os sistemas econômicos de muitos países têm levado a um agravamento da desigualdade social, tem produzido graves crises, levando pessoas em maior número a não terem mais a possibilidade de acessar o sistema de educação, acessar o sistema de saúde. Um grupo cada vez maior de pessoas está sendo marginalizado no sistema. Nós estamos verificando que doenças que antes haviam sido eliminadas ou estavam sob controle estão novamente aparecendo, além da pandemia atual, e essa crise sanitária espelha o problema econômico que naturalmente tem repercussão social. Cada vez mais as pessoas estão empobrecendo e não tendo recursos mínimos para viver com dignidade. Uma parcela significativa está cada vez mais dependente de ajuda governamental para poder sobreviver. E o pior, sobreviver em condições muito precárias, em termos de moradia, em termos de segurança, em termos de saúde. O nosso sistema educacional, e não é apenas aqui no Brasil, não, o nosso sistema educacional não permite a formação com qualidade de pessoas que possam ter um pensamento crítico e atuar de maneira criativa nos seus diferentes empregos no futuro. As pessoas estão cada vez mais sendo treinadas a agir mecanicamente, quase como num reflexo medular. E é esse tipo de mão de obra, infelizmente, que em diferentes partes do mundo o sistema educacional inoperante está produzindo. Ou seja, a tendência, infelizmente, é um número cada vez maior de pessoas ganhar salários
menores, porque não têm capacidade intelectual e técnica para poder trabalhar de uma maneira mais produtiva, que realmente impacte a sociedade. Falamos da crise política, falamos da crise econômica, e existe também a crise ambiental. Vários cientistas de renome, pessoas que realmente atuam no meio acadêmico, sério, estão alertando para o fato de que a nossa natureza não terá recursos suficientes se o grau de exploração ao qual o mundo está sendo exposto continuar neste ritmo. Em algumas décadas, uma boa parte do nosso planeta sequer terá água potável. Então, infelizmente, junta-se aí um sistema político a nível mundial cada vez mais alheio às necessidades humanas, um sistema econômico bastante prejudicial, a crise ambiental, e todos esses fatores juntamente estão levando a humanidade ao caos. Um parênteses. Vocês sabem quem previu todas essas coisas com um bom tempo de antecedência? Se você ler o livro de Apocalipse e compreender naturalmente a linguagem metafórica, poética do livro, você vai perceber como o autor do livro de Apocalipse, graças à iluminação que ele recebeu do Espírito Santo, pôde vislumbrar, com cerca de 2000 anos de antecedência, a situação caótica em que o mundo se encontraria. Isso porque o Espírito Santo capacitou os autores da Bíblia, e no caso o autor do Apocalipse, a entender como funciona a mente e o coração humanos. As pessoas que não abriram seus corações a Deus, e infelizmente isso parece englobar uma parcela significativa da humanidade, as pessoas que não abriram seus corações para Deus são escravas do materialismo, do egocentrismo. E elas não têm escrúpulos em agir de maneira a prejudicar o seu semelhante, se os seus interesses são preservados. Ou seja, o pecado, que é algo em essência espiritual, tem manifestações em todas as áreas da vida, na família, na sociedade, no sistema político, econômico, em termos de exploração do ambiente. Todo este mal que nós percebemos à nossa volta tem na sua raiz o pecado, que é a alienação do ser humano em relação ao seu Criador. Nós, seres humanos, fomos criados para viver em íntima comunhão com o nosso Pai espiritual, com Deus, com o nosso Criador, com a nossa mãe espiritual, que é Deus, porque Deus é o nosso Pai e também a nossa mãe, Ele é Espírito. Mas, infelizmente, o ser humano tornou-se alienado em relação a Deus. E quando o ser humano se aliena em relação a Deus, ele se volta para outro Deus, que é o seu eu,
é o seu ego, com todos os interesses egoístas que a natureza humana pode produzir. Na verdade, todo ser humano precisa de uma individualidade. O problema não é especificamente o nosso eu, mas é o nosso eu abandonado à própria sorte, o nosso eu sem rumo. O nosso eu é saudável desde que esteja voltado para Deus. Mas quando o nosso eu não está voltado para Deus, ele está voltado para si mesmo, o resultado é isto que nós estamos vivendo. Pessoas alienadas, negando a realidade que está à sua frente, como se nada estivesse acontecendo. Pessoas sendo exploradas, pessoas sendo oprimidas, pessoas sendo agredidas, maltratadas. Tudo isso com o aval do sistema. E não importa se o sistema é de direita ou se o sistema é de esquerda, quando Deus não está à frente, o resultado será sempre o caos. Pois bem, voltando ao tema da FUVEST, a humanidade, o mundo contemporâneo, de fato, está fora de ordem. Mas, quando tudo parecer perdido, quando você olhar à sua volta e tiver a impressão de que não há mais esperanças para o ser humano, quando você estiver tão chateado, tão desanimado, tão deprimido, a ponto de, como se diz na linguagem popular, chutar o pau da barraca, lembre-se de Jesus. Nós pensamos assim: o mundo já está no caos. As pessoas estão fazendo verdadeiras barbaridades. As pessoas estão se submetendo à morte, participando de aglomerações, mesmo sabendo que a pandemia está levando mais de 1.000 pessoas à morte todos os dias em nosso país. Mas se você acha isso um absurdo, lembre-se de que 2.000 anos atrás, a humanidade cometeu o maior absurdo que poderia ter sido feito na história humana. A humanidade levou à cruz o Senhor Jesus Cristo. A humanidade, com o seu sistema social, econômico, religioso, distorcido, a humanidade, na época representada pelo mundo do Império Romano, condenou à morte aquele que é o Rei do Universo. Se você ou eu achamos que hoje nós estamos vivendo a loucura com aprovação oficial de várias instituições, e repito, eu não estou falando só do Brasil, não. Imagine 2.000 anos atrás, o ser humano condenando a morte violenta na cruz o Criador do universo. Porque o Senhor Jesus, apesar de ser homem, ser humano, ele estava trazendo em si o próprio Deus. Era Deus em um encontro com a humanidade na pessoa de Jesus, sendo condenado à morte, e uma morte agonizante na cruz.
A cruz representa o estopim da loucura humana. A cruz representa o auge da nossa ignorância, da nossa estupidez, da nossa violência, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da maneira como nós fechamos os nossos olhos para Deus, para olharmos para os nossos próprios interesses. Nós excluímos Deus da nossa vida quando isso é importante para nós satisfazermos os nossos desejos, os nossos prazeres. A cruz representa o ápice da estupidez humana. Mas aí está o paradoxo. O evento da cruz nos ensina que quando tudo parecer perdido, aí sim nós podemos renovar as nossas esperanças, renovar a nossa fé, porque o Senhor Jesus Cristo não permaneceu na cruz, ele ressuscitou, ele venceu o sistema, ele venceu o mundo. E é exatamente isto que este texto do livro de Atos está nos ensinando. O Antigo e o Novo Testamento ensinam claramente que no futuro todo o universo será restaurado por Deus. Que notícia gloriosa! O que significa isso? Existem grandes verdades implicadas na restauração universal futura. Em primeiro lugar, a restauração do universo demonstra a compaixão universal de Deus. O texto, aqui no livro de Atos, menciona um paralítico de nascença, uma pessoa com algum tipo de problema de saúde congênito. E esta pessoa não podia andar. E era levada ao templo de Jerusalém à espera de um milagre. Certo dia, Pedro e João estavam passando pelo templo e o coxo pediu dinheiro para os apóstolos. Pedro olhou para o coxo e disse: olha, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu dou a você. Em nome de Jesus, levante e ande. Deus havia dado um poder especial para os seus apóstolos. E quando Pedro afirmou isso, imediatamente o coxo se levantou e começou a louvar a Deus. A população que estava no entorno, olhando este milagre, ficou perplexa. Como pode? Nós conhecemos esse homem nasceu com um problema gravíssimo, ele nem sequer podia andar. E de repente ele estava louvando e pulando de alegria, porque ele havia sido curado por Deus. Então Pedro, no seu discurso, frente ao templo, disse: nós não curamos este homem por causa do nosso poder especial. Foi a fé em Jesus que curou este homem. Nós fomos apenas veículos usados por Deus para que este homem, por meio da fé em Jesus, fosse restaurado. E o apóstolo Pedro prosseguiu dizendo: vocês crucificaram o autor da vida por causa da ignorância de vocês, por causa da loucura de vocês. Mas este autor da vida um dia voltará.
e Deus restaurará todas as coisas. O mundo todo será restaurado por Deus. O universo será restaurado por Deus. Então, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A ignorância do ser humano levou Jesus à cruz, mas a graça de Deus leva o ser humano à salvação. Deus oferece em Cristo a oportunidade de um reencontro com o Criador. Basta o ser humano abrir o seu coração, olhar para o seu pecado e dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Em Cristo, Deus oferece o perdão dos pecados. Em Cristo, Deus oferece uma nova oportunidade para o ser humano viver uma vida com verdadeiro significado. Porque a vida biológica, sem a vida espiritual, é uma vida sem sentido. É uma vida inútil. É uma vida sem perspectiva nenhuma. É uma vida fútil, vazia, existencialmente falando. Mas quando nós nos encontramos com Deus por meio de Jesus, a nossa vida é transformada pelo Espírito Santo que passa a habitar em nossos corações. E o coxo experimentou a restauração da sua saúde e passou a louvar a Deus por meio de Jesus. É verdade que muitos hoje não receberão esse milagre da restauração da saúde física. Todos nós teremos uma vida saudável na outra dimensão da eternidade. Mas nem todos aqui no mundo recebem a cura de suas doenças. Muitos morrem em suas doenças, mesmo sendo cristãos. Mas o mais importante não é a saúde física. O mais importante é a nossa saúde espiritual. Claro, vamos fazer de tudo para termos saúde fisicamente falando. Vamos orar pela saúde dos nossos corpos, vamos consultar os profissionais de saúde, vamos ter uma alimentação balanceada, vamos praticar exercícios físicos. Isso tem a sua importância, mas muito mais importante é a nossa saúde espiritual, começando pelo perdão dos nossos pecados, que nós recebemos quando depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Deus, em Cristo, nos mostra que o seu amor está muito acima da nossa ignorância. Absolutamente nada pode separar o ser humano do amor de Deus revelado em Cristo. Como Paulo afirma aos Romanos, nem morte, nem anjos, nem potestades, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo. Ou seja, quando o mundo parecer um caos, quando tudo parecer perdido, lembre-se de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus é mais forte que a ignorância dos seres humanos.
O amor de Deus é mais poderoso do que toda a nossa arrogância, do que toda a nossa violência, do que toda a nossa grosseria, do que toda a nossa estupidez. Nada pode separar você do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Em segundo lugar, a restauração de todas as coisas aponta para a autoridade universal de Cristo. Vejam aqui no texto, no versículo 21, Pedro diz: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aqui o apóstolo começa a recordar, e provavelmente aqui nós temos um texto resumido, mas o apóstolo mostra que desde os tempos do profeta Moisés, partindo para Samuel e por todo o Antigo Testamento, a palavra de Deus ensina que, embora o pecado tenha prejudicado sobremaneira o mundo e o relacionamento do ser humano com Deus, um dia haveria uma pessoa que levaria todas as nações da terra a confiarem em Deus. Naquela época, somente Israel tinha o conhecimento da existência de um único Deus. As demais nações eram pagãs, adoravam vários deuses. Israel, por meio de Moisés, por meio da revelação dos seus profetas, sabia que havia apenas um Deus, que há apenas um Deus e que esse Deus não pode ser visualizado como um ser humano ou como um animal, não podia ser adorado na forma de estátuas, porque Deus é espírito. E Jesus Cristo levou e continua levando as nações da terra a adorarem aquele Deus que era louvado em Israel. Ou seja, Jesus Cristo foi o único personagem da história que levou o conhecimento do Deus de Israel a todas as nações da terra, cumprindo a profecia de Abraão, feita por Deus a Abraão. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou em outra tradução, todas as nações da terra, porque o conhecimento de Deus foi levado ao mundo todo, graças a Jesus Cristo. Jesus Cristo revela ao ser humano quem é o Criador. Deus está em Cristo se revelando a cada um de nós. E a palavra de Deus, nas profecias do Antigo Testamento e no Novo Testamento, afirma que um dia todos os seres humanos adorarão a Deus por meio de Jesus Cristo. Essa profecia, por exemplo, está citada no livro de Filipenses, lá no capítulo 2, versículos 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Preste atenção, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Interessante que na Bíblia em armênio, que é considerada a rainha das traduções, a Bíblia em armênio é fiel à versão siríaca do Novo Testamento, que é uma das versões mais antigas do Novo Testamento. E na Bíblia em armênio, a expressão debaixo da terra é muito forte. A expressão em armênio na Bíblia é a morada dos demônios. Claro, isso é uma linguagem cultural, mas mostrando que o apóstolo e o que os profetas têm em mente com esta profecia é dizer que absolutamente todo ser humano está incluído nesta afirmação. E toda a criação de Deus está incluída nesta afirmação. Ou seja, na eternidade futura, o universo será restaurado e toda a criação louvará a Deus. O verbo confessar, infelizmente, da língua portuguesa, dá a impressão do confessar na lava-jato. Ou seja, as pessoas confessam para conseguir uma liberação da pena ou para conseguir se livrar de alguma condenação maior. Mas confessar no grego não é apenas reconhecer, é louvar com gratidão e alegria. Esse é o significado do verbo confessar, que não tem nada a ver com o significado moderno da palavra confessar, que a gente vê aí nas delegacias, ou no sistema judiciário, em que o preso confessa porque ele é obrigado a confessar. Não, aqui se trata de uma confissão movida pelo reconhecimento da misericórdia, do amor e da compaixão de Deus. Infelizmente, não significa que todos vão participar da glória de Deus. Não significa que todos vão participar diretamente da glória de Deus. A Bíblia diz que apenas as pessoas que receberam em seus corações a graça de Deus revelada em Cristo é que participarão diretamente da glória de Deus. Mas toda a humanidade, não sabemos como, se voltará também para Deus na eternidade futura e reconhecerá sua misericórdia e louvará o Senhor Jesus Cristo com gratidão e com alegria. Ou seja, o final será feliz. Algumas pessoas podem estar se perguntando, não, mas eu aprendi na escola dominical, eu aprendi na minha igreja, que as pessoas vão ficar no inferno, as pessoas que rejeitaram a Deus vão ficar no inferno sendo torturadas, dia e noite, no seu corpo, no seu espírito, e permanecerão rebeldes contra Deus por toda a eternidade. Este ensino não está na Bíblia, embora algumas passagens sejam distorcidas para ensinar essa barbaridade. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo venceu o pecado e o pecado será definitivamente erradicado na eternidade futura. A morte de Cristo na cruz venceu o pecado. Ou seja, se existisse um único elemento da humanidade com um coração rebelde contra Deus, isso já seria pecado. Isso significaria que a morte de Cristo não foi suficiente para erradicar o pecado. Porque o pecado não é apenas exterior, o pecado é principalmente interior.
Ou seja, se Cristo venceu o pecado, não haverá na eternidade futura, na restauração do universo, uma única pessoa que possa continuar rebelde em seu coração contra Deus. Isso não significa que eles vão habitar diretamente a glória de Deus. A glória de Deus é um privilégio reservado para aqueles que, durante as suas vidas, receberam o Evangelho, reconheceram a graça de Deus revelada em Cristo. No entanto, para as pessoas que morreram em rebeldia, essas pessoas serão severamente disciplinadas. É o que a Bíblia chama de inferno. Claro que inferno é um termo figurativo. Inferno, em latim, significa regiões inferiores. É óbvio que isso é uma metáfora. Mas a disciplina de Deus, que é uma combinação da sua justiça com a sua misericórdia, com o seu amor, porque justiça e amor em Deus estão sempre juntas. A disciplina de Deus levará essas pessoas que hoje não estão voltadas para Deus, mas futuramente estarão. A disciplina de Deus levará as pessoas a dobrar os seus joelhos alegremente, não é forçadamente não, é alegremente, e a reconhecer com gratidão que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, para a glória de Deus Pai. As pessoas, todas elas, que um dia passaram por esse mundo, vão adorar a Deus. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Por isso, quando tudo parecer perdido, olhe para Jesus. Ele é a mensagem de Deus dizendo para você e para mim: não jogue a toalha, não. Você pensa que está tudo perdido, não está. Deus jamais permitiria que tudo estivesse perdido. Porque se Cristo morreu na cruz, ele também ressuscitou. Não fique olhando apenas para o pecado que levou Cristo à cruz, mas olhe para a vitória de Cristo na cruz, quando ele ressuscita, provando que o amor de Deus será sempre superior ao pecado humano. Que possamos renovar as nossas esperanças. Não desanimemos. Realmente, a impressão quando nós olhamos à nossa volta é que o mundo saiu dos eixos. Mas lembre-se, a história está nas mãos de Deus. É Ele quem controla a história. E Deus permite que nós passemos por momentos muito, muito, muito difíceis. Porque é só assim que a gente aprende. É só assim que a gente amadurece. Mas, um dia, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus o abençoe e conceda a você uma semana maravilhosa com Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.